Bom, além da constante de equilíbrio, a nível de concentração, concentração em mol por litro, eu posso escrever a constante de equilíbrio a nível de pressão. Então, nesse caso, todos os participantes desse equilíbrio, eles vão estar no estado gasoso, obrigatoriamente. Então, apenas eu vou inserir na equação da minha constante de equilíbrio em termos de pressão, gases. Apenas os gases são envolvidos nesse processo, nessa equação. Então, para exemplificar, eu tenho CO mais O2 gerando CO2. Notem que todas as substâncias, reagentes e produto estão no mesmo estado, que é o estado gasoso. Então, como que eu escrevo Kc aqui? Produto sobre reagente, concentração de CO2 dividido pela concentração de CO vezes a concentração de O2. Notem que eu tenho aqui o coeficiente estequiométrico, então eu vou colocar o coeficiente estequiométrico aqui. Aqui, ó, já vou consertar um errinho. Isso aqui é 2, tá? Tá errado. E se eu quiser escrever Kp? O que é Kp? A constante agora de equilíbrio, só que em termos de pressão. Então, a pressão parcial de CO2 elevado ao quadrado, que é o número do balanceamento, dividido pela pressão parcial de CO elevado ao quadrado, que também é o número do balanceamento, vezes a pressão de oxigênio elevado a 1, que é o valor do meu balanceamento, tá? Então, ó, notem que esses valores aqui, ou melhor, esses símbolos são para representar as pressões parciais dos gases CO, CO2 e O2. Bom, agora nós vamos analisar algumas outras equações. Nessa primeira aqui, eu tenho que Kc vai ser concentração dos produtos sobre reagentes. O carbono aqui sólido não entra no Kc, né? Não entra na equação de Kc. Kp vai ser, então, a pressão de CO2 dividido pela pressão de O2. Bom, na segunda equação, para escrever Kc, eu tenho que a concentração de cloreto de zinco vezes a concentração de H2 dividido pela concentração de HCl. Zinco sólido não entra na expressão de Kc. E o que vai ser Kp? Kp vai ser só a pressão parcial de hidrogênio. Por quê? Porque é a única substância no estado gasoso. O professor aqui não mencionou o estado físico dessa substância. Estou colocando aqui. Deveria ter mencionado, mas você sabe que em temperatura ambiente H2 é gasoso. Então, Kp é igual à pressão parcial de H2. Na terceira equação, para Kc, nós vamos ter concentração de zinco 2+, dividido pela concentração de cobre 2+, uma vez que os sólidos não entram na expressão de equilíbrio. Já Kp, para esse caso, não se aplica. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma substância nessa terceira equação no estado gasoso. Então, Kp não é definido nesse processo. Na terceira, ou melhor, na quarta e última equação, no quarto e último exemplo, nós temos que Kc vai ser igual à concentração de CO2, né? Que aqui está errado, está falando que está no estado sólido, mas aqui o CO2 é o estado gasoso. Então, o Kp para esse sistema vai ser igual à pressão parcial de CO2, tá? Uma vez que sólido não entra nessa expressão. Na expressão de Kp entram apenas substâncias no estado gasoso. Bom, a pergunta é: existe algum ponto de conexão, de relação entre as constantes de equilíbrio a nível de concentração em mol por litro e a nível de pressão? Existe alguma relação entre Kc e Kp? Sim, existe. E é essa relação que nós vamos estar estudando agora. Então, vamos supor uma equação genérica A mais B gerando C. Essa reação é uma reação reversível, onde eu tenho a velocidade direta, a velocidade inversa, e no estado de equilíbrio, a velocidade direta é igual à velocidade inversa.
Vou escrever Kc a nível de concentração em mol por litro. Então, concentração de C, que é o meu produto, dividido pela concentração de A vezes a concentração de B. Todas essas substâncias estão elevadas aos valores do balanceamento, aos coeficientes estequiométricos. E Kp vai ser pressão parcial de C dividido pela pressão parcial de A vezes a pressão parcial de B. Bom, qual vai ser o ponto de encontro, de conexão entre a minha constante a nível de concentração em mol por litro e a minha constante a nível de pressão? Vai ser a equação geral dos gases, PV igual a nRT. Então, eu vou escrever primeiramente a equação geral dos gases para a substância A, depois para a substância B e, por fim, para a substância C. Então, para a substância A, eu tenho PA é igual, PA, que é a pressão parcial de A vezes o volume, é igual ao número de mols de A vezes RT. Então, eu vou passar o V dividindo, eu tenho que o número de mol de A dividido pelo volume nada mais é do que a concentração de A, concentração em mol por litro. Já para B, eu tenho que a pressão parcial de B vai ser o número de mols de B dividido pelo volume. Isso nada mais é do que a concentração de B. Acho que vocês estão lembrados que essa concentração é a famosa molaridade. Molaridade nada mais é do que o número de mols dividido pelo volume, que aqui, né, nós já estamos chamando desde o capítulo de cinética química de concentração, tá? Representado pelos colchetes. Por fim, a equação para a substância C, nós vamos ter que a pressão parcial de C é igual à concentração de C vezes RT. Bom, agora eu vou pegar aquelas três equações e substituir aqui em Kp. Então, eu tenho que Kp vai ser concentração de C vezes RT elevado a Czinho, dividido pela concentração de A vezes RT elevado a Azinho, vezes a concentração de B vezes RT elevado a Bzinho. Vou, então, desmembrar a concentração e o RT. Então, separando, né? Notem que o expoente continua o mesmo, de acordo com as regras que vocês aprenderam lá em matemática, né? Então, concentração de C vezes RT elevado a C, concentração de A vezes RT, B vezes RT. Arrumando a equação, eu estou colocando C e AB aqui, né? E RT aqui mais à direita. Notem que RT está se repetindo, então eu posso juntar todo mundo. Como que eu faço isso? Bom, na multiplicação eu tenho a soma dos expoentes. Na divisão eu tenho a subtração. Então eu posso dizer que RT vai estar elevado a C menos A mais B. Tem um parênteses aqui, né? Então, A eu estou somando com B, uma vez que é a multiplicação, e nesse processo aqui de divisão eu estou subtraindo. Ora, o que vem a ser a concentração de C dividido pela concentração de A vezes B? Produto sobre reagente, Kc. Então, eu posso afirmar que o Kp nada mais é do que o Kc vezes RT elevado a ΔN. E o que é o ΔN? É a variação do número de mol das espécies no estado gasoso. Professora, por que apenas no estado gasoso? Ora, porque eu tenho uma relação entre Kp e Kc. E Kp ele só se aplica a substâncias no estado gasoso. Então, para exemplificar, nós temos duas equações. Amônia gerando nitrogênio mais hidrogênio, processo de decomposição da amônia. Nesse primeiro processo, nós temos que o número de mols aqui, né, dos reagentes é 2 e o número de mols do produto é 4. Então, eu tenho ΔN, que é o N de produto, menos o N de reagente. 4 menos 2, 2. Então, o ΔN aqui é igual a 2.
Nesse exemplo aqui, nesse segundo exemplo, eu tenho que o carbonato de cálcio ele está sofrendo processo de decomposição e gerando o óxido de cálcio mais o CO2. Notem que apenas uma única substância está no estado gasoso, que é o meu produto CO2, que tem um valor de 1 no balanceamento, né? Então, eu estou formando um mol de gás carbônico. Então, 1 menos 0, 1. Delta N é igual a 1.